Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de um zagueiro paraguaio do River Plate virar reforço para metade do ano. Tenho contado para vocês que o Corinthians está atrás de um atacante de velocidade e de um zagueiro que chegue para ser titular. O site argentino El Craque Deportivo afirma que o Corinthians quer Paulo Dias, jogador de 30 anos de idade, no River Plate há bastante tempo, desde 2020. Na temporada atual são 14 jogos e 1 gol. Última partida em 8 de maio, foi titular na vitória contra o Barcelona, no Equador, pela Libertadores da América. Muita gente repercutindo no Brasil que o Paulo Dias está encostado, o que facilitaria uma negociação com o Corinthians. Não é verdade. Ele jogou a última partida do River, fora de casa, pela Libertadores como titular, partida super importante para que o River avançasse na classificação. O fato de estar avaliado em 5 milhões de euros e já ter 30 anos de idade faz com que o negócio seja praticamente inviável. O Corinthians está atrás de reforços, mas vai precisar ter criatividade para buscar jogadores sem custo ou de custo muito baixo. Não é o caso do Paulo Dias. Estou praticamente descartando esse negócio. E qual eu vi o João Andrade falando que o Corinthians tem interesse em Kevin Zenon, do Boca Juniors, meio-campista de 23 anos de idade. Gosto bastante do Ivan, um cara muito sério. Chegou a trabalhar lá no Corinthians, saiu de forma, para mim, injusta. Deixa eu só dar uma olhada sobre o Kevin Zenon. Boca Juniors, vamos entender a condição, 23 anos, atacante. 18 jogos e 4 gols. Titular absoluto por lá, esqueçam. Esqueçam, tá? Esqueçam, ó. Os últimos 5 jogos foi titular em todos e marcou 2 gols. Por que eu digo que esqueçam? Porque esse cara, para sair tá avaliado, vamos até dar uma olhada em qual que é o valor de avaliação dele. O Corinthians não vai conseguir contratar jogadores gastando dinheiro, tá? Pelo menos não na próxima janela. Está avaliado em 10 milhões de euros. Contrato até dezembro de 2028. Se está avaliado em 10, você pode ter certeza que o Boca, para fazer negócio, especialmente com o clube brasileiro, ia pedir mais do que 15. Dá para cravar que não vem. Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em Wesley. Você lembra dele, né? Jogador formado no Terrão, revelado na base do Corinthians e negociado em 2023 com o Al Nassr por 110 milhões de reais. Wesley não deve permanecer no clube saudita para a próxima temporada. Há um limite de estrangeiros que tem dado poucas oportunidades ao jogador. Na temporada atual, 20 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele foi reserva em 8 dos últimos 9 jogos. Uma dessas partidas ele nem sequer foi utilizado. Diante desse cenário e por conta do grande investimento, o Al Nassr decidiu emprestá-lo ou negociá-lo em definitivo. O Botafogo era o mais antigo interessado desde o princípio da temporada. Botafogo e Al Nassr discutem uma negociação. O Botafogo chegou inclusive a negociar a compra em definitivo do atleta, o que não foi fechado. Em relação ao Corinthians, mais uma opção para um elenco corintiano que busca jogadores de velocidade, pontas dribladores, bem o estilo do Wesley. O grande problema é que o Corinthians precisaria de um empréstimo gratuito e ainda contaria com a ajuda do Al Nassr para o pagamento dos salários do atleta. O Wesley ganha no time saudita cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Não é uma negociação fácil convencer os árabes a emprestarem sem custos para o clube que você gastou sempre 10 milhões de reais para comprar e ainda ajudar com parte dos salários. Hora de falar sobre o Corinthians, começando por Yuri Alberto. O atacante, que já foi alvo do Sporting de Portugal e também do West Ham, também aparece agora na mira do Wolverhampton, time da Inglaterra, que fez uma grande recuperação nesse segundo turno do campeonato inglês, especialmente depois da chegada do técnico Vitor Pereira. E é justamente o português, que já passou pelo Corinthians, que teria indicado a contratação do Yuri Alberto. Negócio que poderia chegar a 35 milhões de euros, de acordo com o programa Os Donos da Bola, do qual participo às quartas-feiras, hoje inclusive é dia. Informação do Souza e do Neto é de que o Wolverhampton vai apresentar essa oferta nos próximos dias. O Corinthians teria direito a 17 milhões e meio de euros, que equivalem a 50% do valor do negócio, até porque o Corinthians detém metade dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% pertencem ao Zenit. Antes de gravar o vídeo, conversei com o André Cury, que garante não ter proposta oficial. Nesse momento, apenas uma conversa preliminar, buscando informações. Segundo o André, ainda está tudo muito precoce, até porque a janela só abre nos meses de junho e mais fortemente no mês de julho. Para completar informações do Corinthians, queria falar sobre a proposta do Montpellier
ao atacante Guinegão. Na semana passada, para ser mais específico, na sexta passada, o presidente do Corinthians afirmou que não há problemas financeiros. Se não fosse assim, o Corinthians teria aceitado uma oferta de 14 milhões de euros por um atleta que nem sequer chutou uma bola no profissional. O atacante, o jogador em questão é o Guinegão, atleta da base, atacante do Sub-20, e a proposta é do Montpellier. Mas as condições do acordo são completamente diferentes das citadas pelo presidente. A oferta feita pelo clube francês é de empréstimo gratuito por 1 ano. Se quiser ficar com o jogador, o Montpellier paga 14 milhões de euros a partir de junho de 2026 em 7 parcelas, que só terminariam em 2029. Com detalhe importante, se o Montpellier não quiser ficar com o Guinegão, devolve o jogador sem qualquer custo ao Corinthians e ainda fica com 15% do valor de uma venda futura. Então, na teoria, a proposta é de um empréstimo gratuito. E se o clube não quiser, ele ainda mantém 15% de um valor de uma venda futura. É óbvio que o Corinthians tinha que recusar uma oferta dessa. O Montpellier ainda colocou nas condições do negócio que se comprasse o jogador pelos 14 milhões de euros, deixaria 20% do valor de uma venda futura para o Corinthians. Bora falar agora sobre o Corinthians para te atualizar sobre as negociações entre o Timão e o goleiro Santos, de 35 anos de idade, atleta que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Atlético Paranaense. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, ou seja, o cara que detém os direitos econômicos do Santos. E há 2 respostas super importantes para você, torcedor corintiano. Em primeiro lugar, Marcelo Paz assegura que não houve nem sondagem nem procura do Corinthians em relação ao atleta. E para o Timão, Fortaleza só aceita fazer negócio com uma venda em definitivo. O empréstimo está completamente descartado. Santos, que foi emprestado ao Atlético Paranaense por lá, não tem conseguido jogar. Ele entrou em campo apenas uma vez na atual temporada. O Santos foi bem avaliado no Timão pelo técnico Dorival Júnior e pelo Fabinho Soldado, que é executivo de futebol. Tanto o Dorival quanto o Fabinho trabalharam com o Santos nos tempos de Flamengo. Então aquela ideia de que a gente teve de que a negociação pelo Santos seria a mais simples entre todas as especuladas, que envolviam também Tadeu, João Paulo, entre outras, ela cai por terra. Para contratá-lo, vai haver a necessidade da compra dos direitos econômicos junto ao Fortaleza. A gente pode imaginar algo na casa dos 5 milhões de reais. Hora de falar sobre Yuri Alberto, repercutindo uma informação de um portal inglês chamado Transferfeed. De acordo com esse portal, o West Ham, que é um velho interessado no Yuri Alberto, voltará à carga para tentar a contratação do centroavante corintiano na metade desse ano. E agora com uma novidade. Em vez de colocar apenas dinheiro, o West Ham também topa introduzir um jogador brasileiro que pertence a ele. Trata-se do zagueiro Luizão, hoje com 23 anos de idade, atleta revelado na base do São Paulo e até então super bem avaliado. O Luizão formava a dupla de zaga com o Beraldo explodiu e hoje joga no PSG. O Luizão ainda não conseguiu fazer sucesso no futebol europeu. Esteve por mais de 60 partidas no Sub-21 do West Ham, não conseguiu jogar no time profissional e foi emprestado para uma equipe polonesa. E ele, enfim, conseguiu ser titular lá na Polônia, fez as últimas 3 partidas do time no mês de maio. A ideia de contratar um zagueiro é prioridade no Corinthians. O Timão entende que há necessidade da chegada de um defensor. E o Luizão é um velho conhecido do técnico Dorival Júnior, até por isso poderia haver algum tipo de negociação. Só para completar, é importante lembrar que como o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, há necessidade de uma proposta grande para que o acordo seja valioso para o Timão. Yuri Alberto, que soma desde que chegou ao Corinthians 179 partidas com 68 gols e 17 assistências, o atacante chegou a dizer nessa semana que se houver uma proposta boa para ele, mas também para o Corinthians, ele topa fazer negócio. Centroavante que também está na mira do Sporting de Portugal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.